Quero saudá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos na capela do Instituto Daniel Berg. Bem-vindo a todos, Deus te abençoe. Esse momento da capela, irmãos, é um momento espiritual, é um momento de edificação, onde cultuamos ao Senhor. Professores e alunos ministram neste momento a poderosa palavra de Deus, e que oramos uns pelos outros para que o Senhor renove nossas forças, para que então toda ação do inimigo seja jogada por terra e o Senhor dirija, conduza cada um de vocês que são chamados por Deus para uma obra. O texto que nós vamos ler para a nossa meditação nesta oportunidade é o texto de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículos de 6 até o versículo 9. Gostaria de ler o texto todo, mas o horário não nos permite, então seremos sucintos. 1 Samuel capítulo 10, versículos de 6 a 9. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, e mudarás em outro homem, e há de ser que, quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, e para sacrificar holocausto, para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que há de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Amém. O tema da nossa reflexão bíblica é marcas de um chamado por Deus. Marcas da chamada de Deus. Você pode repetir comigo? Marcas da chamada de Deus. Marcas da chamada de Deus. O texto que nós estamos apreciando é um texto que está falando da chamada do rei Saul. Aqui Saul tinha ido encontrar-se com Samuel. Os versículos que nós lemos é exatamente o relato que Samuel está falando para Saul. Essas são as palavras de Samuel para Saul. Na verdade, palavras da parte de Deus para Saul, explicando a Saul o que ia acontecer daquele momento em diante. Saul tinha saído à procura das jumentas do seu pai, e agora elas estavam perdidas. Como eles não achavam, eles agora vai até Samuel e tem um encontro ali com Samuel, e Deus fala com Saul através da vida do profeta Samuel. Deus chama Saul para então ser rei em Israel. Naquela época, no Antigo Testamento, pessoas dispensacionalistas como eu acreditam, claro, e a Bíblia é enfática em dizer, o Antigo Testamento em especial, das 3 classes de pessoas, 3 classes de pessoas que eram chamadas pelo Senhor: rei, sacerdote e profeta. E essas pessoas, elas eram dirigidas por Deus para exercer o seu ofício, para exercer a sua tarefa. Então, o rei, na verdade, não é uma chamada ministerial, mas naquela época era uma chamada de Deus. A pessoa dependia do Espírito de Deus, do Espírito Santo, para poder ter sucesso no seu ofício, no seu chamado e na sua lida. Então, tanto é que Saul, ao desobedecer a Deus, o Espírito do Senhor se afastou dele, e ele então fracassou no seu trabalho, na sua chamada, na sua tarefa. Por quê? Porque naquela época o reinado, o governo, era uma chamada divina, e precisava da obediência do Senhor, precisava do Espírito Santo para ter sucesso na sua carreira.
Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 28, vai incluir o dom de governo como um dos dons, porém não é um dom ministerial, é um dom natural, ou também chamado dom de serviço. Dom de serviço, os dons eles são distribuídos em 3 classes: dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço. O governo é um dom de serviço, ou dom natural. A pessoa não precisa ser convertida a Jesus Cristo, não precisa ser serva do Senhor Jesus para que possa ter um dom. Por exemplo, cantar, tocar, são dons naturais. Pessoas que não são crentes possuem esses dons. Então o governo é um dom também, mas é um dom natural dado por Deus. A diferença é que no Antigo Testamento esse dom era dado pelo Espírito Santo e a pessoa dependia da presença do Espírito Santo, da obediência ao Senhor para exercer. E o rei Saul, quando desobedece, ele perde essa graça, ele perde as habilidades que eram dadas por Deus, e ele fracassa no seu reinado, e Deus levanta então um outro rei para assumir o seu lugar. Dentro dessa história, essa narrativa bíblica, o que nós podemos tirar? O que o texto do capítulo 10 do primeiro livro de Samuel ensina-nos e deixa-nos marcas para um chamado ministerial? E por que eu posso aplicar esse texto numa chamada ministerial? Porque o ministério depende da presença do Espírito Santo, da obediência ao Senhor, tal como dependia o rei naquela época. Por isso, então eu posso aplicar este texto ao ministério. Então, dentro desse tema, marcas de uma chamada ministerial, marcas de um chamado por Deus, a pergunta que não quer calar é: quais são estas marcas? A primeira marca é a marca da promessa. Aqui no versículo 5 diz no versículo 6 diz assim: o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Está falando, o verbo aqui está no futuro, se apoderará de ti. Então toda pessoa chamada por Deus, ela recebe uma promessa. Deus agora, quando chama alguém, fala com essa pessoa e lhe dá uma promessa: vai ser assim, te capacitarei assim, te usarei desta forma. Deus, quando chama, Deus faz uma promessa. Deus não é político, Deus não é homem que muitas vezes fala e não pode cumprir. O Senhor que te chamou, Ele é fiel para cumprir. Pode passar o tempo que for, as pessoas podem até não gostar de você, podem até criar obstáculo, mas o Deus que te chamou fará cumprir a sua promessa, porque Ele é Deus para fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, a primeira marca é a marca da promessa. Desculpa. Não esqueça que aquele que te prometeu foi Deus, e quando Deus promete, Deus cumpra. Portanto, levanta a tua cabeça, coloca os olhos na promessa. Aquele que te prometeu vai realizar. E a primeira marca é a promessa. A segunda marca é a marca da espera. Versículo de número 8 fala assim: ali 7 dias esperarás até que eu vá a ti. Esta é uma marca, talvez seja uma das marcas mais difíceis para uma pessoa chamada por Deus. Quando Deus chama a pessoa, esperar não é fácil. E esperar o tempo de Deus. Talvez esta noite eu esteja pregando para pessoas aqui que estão nessa marca, estão vivendo esse tempo, o tempo da espera. O tempo da espera parece que não passa. O tempo da espera parece difícil. O tempo da espera é terrível. Esperar parece que a promessa não vai cumprir. Há momentos que parece que enganamos ao ouvir a voz de Deus nos prometendo alguma coisa. Olhamos para nós mesmos, não vemos condições em nós mesmos. Saiba de uma coisa: o Deus da promessa vai te fortalecer nesse tempo de espera. O Deus da promessa vai te dar graça. Você vai conseguir
espera, vai acontecer, porque quem te prometeu foi Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, portanto, toda pessoa chamada por Deus precisa passar por essa marca, precisa receber esse carimbo, o carimbo da espera. Bendito seja o nome do Senhor. A terceira marca está no versículo 9, diz que Deus mudou o coração de Saul num outro coração. Quando Deus nos chama, Ele muda nossas vontades. Quando fala mudar o coração, diz mudar os nossos sentimentos, mudar os nossos desejos. Deus faz com que os nossos sonhos materiais se acabem. Sabe por quê? Nós vemos muitas pessoas tendo problemas com relação ao cumprimento da chamada, é porque ainda o seu coração não foi mudado. Uma pessoa chamada por Deus, o coração muda. O coração é mudado em outro coração. Para nós agora, as coisas materiais não têm mais sentido. Para nós agora, ter não tem mais sentido. Para nós agora, ostentar não tem mais sentido. Estar em lugar assim não tem mais sentido. O que tem sentido é cumprir o santo ministério. Às vezes, quando nós andamos a pé, sem carro, sem dinheiro no bolso, andamos com roupa simples, mas cumprindo o ministério, alegre, feliz. Ninguém entende isto, mas o nosso coração foi mudado. Se neste dia, neste momento, eu esteja agora falando para pessoas que ninguém está entendendo você, sabe por quê? Deus mudou o seu coração. É uma marca da chamada. Quem foi chamado por Deus, o coração é mudado em um outro coração. Deus está mudando corações aqui nesta hora. Deus está mudando corações. Deus está mudando corações. Deus está mudando corações. Deus é o Deus que muda. Deus é o Deus que muda corações. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus chama, Ele muda o coração em outro coração. A quarta marca da chamada, quarta marca, versículo 12, diz que pelo que tornou um provérbio está Saul entre os profetas. Sabe o que é isso? Deus vai agarrar no seu nome. Deus vai pegar você. Não se trata de capacidades, porque a capacidade quem dá é Deus. Não se trata de beleza. Deus não usa ninguém pela beleza. Deus não usa ninguém porque você tem isso, você tem aquilo, e nem muito menos pelas tuas obras. É graça de Deus, é decisão de Deus, é soberania de Deus. Deus é aquele que vai colocar o teu nome na boca das pessoas, querendo ou não. Deus vai fazer de você um provérbio. As pessoas falarão de ti, as pessoas comentarão de ti. Não é querendo ou não, mas é Deus que faz isso. É Deus que vai te promover. Você não precisa se preocupar em querer promover você mesmo. Não, você não precisa se promover. Sabe por quê? Porque Deus tornará você um provérbio. Ele vai fazer isso. Deus é quem faz. Deus é quem faz. Você acredita nisso? Deus vai tornar o teu nome, o teu ministério tão popular que virará um provérbio na boca das pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. É marca de uma chamada. A quinta marca, versículo 27, é a marca do desprezo. A Bíblia diz assim: mas os filhos de Belial disseram: é este que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Não pense que todo mundo vai acreditar no teu ministério. Não pense que todo mundo vai te aplaudir. Não pense que todo mundo vai reconhecer. Eu quero te dizer uma coisa: não adianta te desprezar, não adianta fazer beicinho, não adianta querer te derrubar, não adianta querer, sabe por quê? Porque Deus é quem está na sua frente, porque foi Deus quem te chamou, e Deus tem compromisso com quem Ele chama. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Faz parte de alguém que foi chamado por Deus
enfrentar o desprezo. Mas você sabe o que tens que fazer? Fazer como surdo. Finge que não está vendo, finge que não está ouvindo, finge que não é contigo. Segue em frente, porque haverá pessoas que vão te desprezar por causa da tua chamada. Haverá pessoas que não acreditarão em ti. Vão olhar para você, só que vão olhar para o homem, vão olhar para as capacidades humanas, vão olhar para os defeitos, vão olhar para as inaptidões que você como homem, como mulher tem. Vão te desprezar. Está aqui na palavra, capítulo 10, versículo 27. Mas a boa mão do Senhor está sobre ti e te fará prosperar. A sexta marca é versículo 16 do capítulo 10, diz assim: e disse Saul ao seu tio: declara-nos, na verdade, as jumentas se acharam, porém o negócio do reino de que Samuel falara não lhe declarou. Escuta, negócio do reino. Sabe qual é a sexta marca da chamada? É que você é chamado para os negócios do reino. Você não é chamado para estar em política. Você não é chamado para se envolver com coisas materiais. Você não é chamado para cuidar de coisas materiais, para querer ficar rico, para querer ganhar dinheiro. O teu negócio é com o reino. O teu negócio é ganhar almas. O teu negócio é ser um profeta, uma boca de Deus na terra. Sabe por quê? Porque o teu negócio é com Deus. O teu negócio é negócio do reino. Quantas pessoas que estão, me entristece muito por não entender que ser um chamado por Deus para exercer o ministério é maior, é melhor, é mais nobre do que ser presidente da república. Quantas pessoas estão deixando o ministério por causa de política? Olha, eu quero dizer uma coisa: valorize o chamado que Deus te deu. Quantos querem, quantos desejam ter uma chamada de Deus, mas não têm, apreciam. Mas Deus escolheu você, Deus olhou e Deus viu você. É soberania de Deus, é decisão de Deus, é graça de Deus sobre a tua vida. Cuide do reino, é negócio do reino. Se preocupe, porque você foi chamado para se preocupar com o chamado, com os negócios do reino, os negócios do reino. Em último lugar, capítulo 13, por incrível que pareça, o versículo também é 13. Diz: então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Em sétimo lugar, a sétima marca é o cuidado para perder. A sétima marca é: o ministério se perde. Deus dá, Deus tira. Deus dá, mas Deus toma. Deus dá, mas Deus também tira. Valoriza. Eu não sei se eu estou pregando para pessoas que não estão valorizando. Quantas pessoas não entenderam que o ministério é virgem? Há muitas coisas que desclassificam a pessoa para exercer o santo ministério. Cuidado, há pessoas que já perderam o ministério, estão só com o cabo da ferramenta na mão, já perderam a ferramenta. Vocês lembram dos profetas junto com Eliseu, quando desceram e foram construir uma cabana maior? E ali um deles pegou um machado emprestado, mas o machado soltou do cabo e caiu, e ele ficou só com o cabo na mão, sem o machado. Há obreiros, há pessoas que estão no ministério que já perderam a ferramenta dada por Deus. Deus já colocou outro em seu lugar.
Deus já colocou outra pessoa, porque nós não somos insubstituíveis. Cuidado, há ações que nos reprovam. O Deus que deu o ministério, Ele pode tomar. Muito cuidado, valorize. Você que recebeu uma chamada de Deus, seja fiel até a morte. Dar-te-á o Senhor teu Deus a coroa da vida, a coroa da vitória, a coroa da justiça. Se prepare para vencer, se prepare para valorizar, para ocupar o santo ministério, mas tendo cuidado, tendo zelo de Deus, porque o Deus que deu o dom, Ele poderá tomar. Portanto, que o Senhor nos guarde. Marcas de uma chamada por Deus: primeiro, a promessa; segundo, o tempo de espera; terceiro, o Deus que muda os nossos corações e coloca os nossos interesses nos interesses de Deus. Quarto, Deus vai tornar o nosso nome um provérbio. Em quinto lugar, pessoas vão nos desprezar, mas nós temos que fazer de surdo. Em sexto lugar, temos que nos preocupar, porque o nosso negócio é com o reino. O nosso negócio não é material, o nosso negócio é com o céu. E por último, em sétimo lugar, ter cuidado, porque o Deus que deu o dom é o Deus que poderá tirar. Que o Senhor nos guarde. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Vai acontecer milagre hoje aqui. Vai acontecer milagre hoje aqui. Não importa a sua dor, o teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre hoje aqui. Vai acontecer milagre hoje aqui. Não importa a sua dor, o teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre. Por onde ele passava, alguém logo gritava: vai ter milagre aqui. Eu já posso ouvir, Jesus já vem ali. Uns aos outros falavam: eu conheço aquele olhar, de amor. Eu conheço meu Senhor, é o Deus de milagres.